Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. Paulo Batista para estar presente aqui hoje a fazer esta comunicação sobre o arquiteto João Guilherme Faria da Costa. Antes de começar, eu queria fazer aqui alguns comentários a esta apresentação. Referir a importância do arquiteto Faria da Costa no contexto, enfim, da arquitetura e do urbanismo em Portugal no século XX. É um arquiteto que já tem alguns estudos feitos, não é? A sua obra já foi investigada, no entanto ainda falta uma visão de conjunto, talvez uma visão monográfica que nos dê conta de toda a sua dimensão. Existem estudos parcelares que nos permitem ter uma leitura um bocadinho fragmentada, coisas mais estudadas, outras menos estudadas. E durante a preparação e a investigação que fiz para esta sessão, encontrei referência a uma suposta tese de doutoramento que, em princípio, está a ser elaborado no Instituto Superior Técnico e que virá a ser, se for concluída, então a primeira monografia dedicada na íntegra à figura de Faria da Costa. Eu vou começar por traçar um pequeno percurso biográfico, depois falarei do enquadramento, enfim, nacional, no momento em que Faria da Costa começa a atuar como urbanista em Portugal, e depois farei uma apresentação dos seus principais trabalhos para Lisboa, sendo que me vou centrar, de facto, na figura do urbanista e não tanto na figura do arquiteto, porque é nessa dimensão que ele se destaca. E hoje, já à distância destes anos, certamente que já é mais ou menos consensual a ideia de que Faria da Costa é o urbanista mais importante em Portugal da primeira metade do século XX. Bom, João Guilherme Faria da Costa nasceu em Sintra, em 1906, faleceu em Lisboa em 1971. Ingressou na Escola Superior de Belas Artes, onde cursou arquitetura. Não consegui encontrar o ano em que ele, de facto, iniciou os estudos na Escola de Belas Artes, só encontrou o ano de conclusão. Ele concluiu o curso com 30 anos. E, durante a sua estadia na Escola Superior de Belas Artes, ganhou uma bolsa da Junta Nacional de Educação, no âmbito, enfim, de um programa de bolsas que tinha sido criado por Eduardo Pacheco e que visava suprimir a falta de técnicos especializados na área do urbanismo em Portugal. Foi com o projeto que ele desenvolveu no último ano de uma casa e que depois viria a ter a oportunidade de construir na Praia das Maçãs, que Faria da Costa ganhou essa bolsa. Essa bolsa permitiu-lhe viajar até Paris, onde ingressou no Instituto de Urbanismo da Universidade local de Paris, e aí travou conhecimento com vários professores importantes, nomeadamente o Donato Alfred Agache e o Etienne de Groet, com quem estabeleceu uma grande relação profissional, inclusive trabalhou com eles numa relação de mestre-discípulo, e com quem viria a colaborar já em Portugal, quando, ao serviço da Câmara de Lisboa, elaborou vários planos. Bom, em Portugal, o urbanismo, de facto, e o planeamento urbano tinham algumas deficiências. Havia um conjunto de diplomas legais, nomeadamente os planos gerais de melhoramento, que vinham já do século XIX e que tiveram um grande impulso com a figura de Ressano Garcia, que foi responsável por uma expansão de Lisboa a norte, com a abertura da Avenida de Liberdade e a criação do célebre plano das Avenidas Novas, mas esta figura do Plano Geral de Melhoramentos, de facto, já não servia aquilo que eram os interesses e os objetivos do Estado Novo, que se preparava para comemorar com uma grande exposição, a famosa exposição do mundo português de 1940, o duplo centenário, e que queria que os municípios portugueses dispusessem, de facto, de instrumentos legais que lhe permitissem superar as limitações que os planos gerais de melhoramento tinham. Eram geralmente planos muito fragmentados, em alguns casos casuísticos, e faltava uma visão mais abrangente, de facto, para as cidades portuguesas, nomeadamente para a cidade de Lisboa, que tinha essa ambição de ser a capital do Império, não é? Um dos últimos impérios da Europa.
Com o objetivo, de facto, de melhorar os instrumentos legais, em 1934 são instituídos os Planos Gerais de Urbanização, por Duarte Pacheco, à época já Ministro das Obras Públicas. E 4 anos depois é precisamente o ano em que, após terminar a sua tese no Instituto de Urbanismo de Paris, Faria da Costa vai ingressar nos quadros da Câmara Municipal de Lisboa, trabalhando com Etienne Grohe, que entretanto também tinha sido contratado pelo município para desenvolver o plano de expansão da cidade e que veio dar origem ao famoso Plano Diretor Municipal, que se foi desenvolvido entre 1938 e 1948, no intervalo de 10 anos. E Faria da Costa irá elaborar, exatamente, sobretudo num período entre 44 e 48, uma série de planos extremamente inovadores e, de certo modo, também originais à época, precisamente no âmbito desse plano diretor municipal, que, curiosamente, nunca viria a ser aprovado. Trabalha em estreita colaboração com Etienne Grohe e, de facto, recuando agora um bocadinho, ele virá a ser o primeiro arquiteto urbanista de Portugal, portanto, o primeiro a ter essa formação obtida no exterior, em França, e foi um dos primeiros, no fundo, a colmatar essa lacuna que existia na realidade portuguesa com a falta de técnicos na área do urbanismo. Esta é uma citação de Duarte Pacheco, precisamente por volta de 1927, quando foi criado o diploma que permitiu a criação dessas bolsas, quando ele era responsável pelo Instituto Superior Técnico. Inicialmente as bolsas destinavam-se apenas a estudantes do IST, mais tarde foram alargadas a estudantes da Escola de Belas Artes e foi nesse âmbito que o Faria da Costa acabou por ser vencedor. E cá está a casa, então, que ele constrói na Praia das Maçãs, no bairro dos Arquitetos, nos anos 30. A casa é resultante do projeto que lhe permitiu, que desenvolvido na Faculdade de Belas Artes, no curso de Arquitetura, e que lhe permitiu ganhar a bolsa. Inicialmente era um projeto muito simples, de feição ainda tradicionalista, uma casa de apenas um piso, marcada por um grande pátio, cuja entrada era assinalada por este arco. Tinha um telhado tradicional, enfim, de acordo também com aquilo que era o estilo corrente de feição nacionalista e que era apoiado também pelo regime. A casa foi posteriormente alterada com o acrescento de um piso. Há um pormenor curioso na biografia. Esta casa foi construída com um prémio. O Faria da Costa ganhou a lotaria quando estava a estudar em Paris, e isso permitiu-lhe duas coisas. Por um lado, adquirir o terreno e construir a casa, e por outro, custear uma viagem de estadia, uma estadia dos seus pais em Paris, quando ele era estudante. Aliás, há uma fotografia alusiva precisamente a essa situação. Aqui há algumas imagens que me foram gentilmente cedidas pelo professor José Manuel Fernandes, que ilustram a casa no seu estado original. O interior é muito interessante, valeria a pena um estudo mais aprofundado, porque denota claras influências, arts and crafts, ao nível do tratamento dos materiais e ao nível do mobiliário. O que está de acordo, enfim, com essa dimensão tradicional que a casa apresenta. A casa hoje em dia. E aqui, então, a fotografia tirada junto da Torre Eiffel de Faria da Costa, na companhia dos seus dois pais. A tese que ele desenvolveu em Paris é uma tese, de certo modo, pioneira para Portugal. Ele escolheu a cidade da Figueira da Foz para ser alvo da sua atenção, para a qual elaborou, então, um plano de arranjo, emplazamento e extensão. A quando da sua estadia em Paris, ele vai tomar conhecimento daquilo que são as teorias mais avançadas ao nível do planeamento e do urbanismo, nomeadamente as ideias da cidade-jardim e as ideias defendidas pelo movimento City Beautiful, que teve início, como se sabe, nos Estados Unidos da América. Nomeadamente, a cidade-jardim é uma corrente de pensamento que teve início em Inglaterra, no final do século XIX, a partir da obra do Ebenezer Howard, que para os países de língua inglesa é, no fundo, a figura fundadora da disciplina do planeamento urbano contemporâneo.
Ebenezer Howell procurava soluções urbanas que visassem contrariar as grandes concentrações metropolitanas que resultavam da industrialização que ocorreu ao longo do século, encontrar um modo de vida alternativo, um ambiente mais saudável, nomeadamente para as classes mais desfavorecidas, para as classes operárias. E, em traços gerais, posso dizer que isso se baseava em cidades de baixa densidade, onde predominava a habitação unifamiliar ou coletiva em grandes aglomerados em bandos, rodeado sempre de zonas verdes, muitas vezes com jardins privados, avenidas arborizadas, com ambiente saudável e, sobretudo, a ideia de bairro, construída a partir de equipamentos, como as escolas, e que dotavam cada bairro de uma certa autonomia. Esta ideia de bairro, mais tarde, vai dar origem ao conceito de unidade de vizinhança, que, como vamos ver mais adiante, está na base dos planos que Faria da Costa irá desenvolver para Lisboa e que foram influenciados por esta ideia de Ebenezer Howell. O movimento City Beautiful, por outro lado, teve origem a partir de uma figura também muito importante dos Estados Unidos, ligada ao urbanismo, uma figura de Chicago, Daniel Burnham, e que tentou introduzir na América os princípios gerais de urbanização que tinham sido desenvolvidos na Europa, nomeadamente a partir da experiência pioneira de Haussmann em Paris, o plano de regularização da cidade e que a transformou para sempre, dando-lhe aquela aparência e morfologia que nós conhecemos ainda hoje. E é mais ou menos a partir destes princípios que Faria da Costa irá elaborar o seu plano para a Figueira da Foz, que tem como principal objetivo melhorar, por um lado, as condições de acessibilidade da cidade dentro do território nacional e, por outro lado, melhorar o seu interior, a sua morfologia, a nível de infraestruturas, de equipamentos e também ao nível de habitação, tendo em vista que já é um destino turístico que começa aqui a despontar. Curiosamente, será este plano que depois, que nunca saiu, enfim, do nível teórico, de tese, que levará anos mais tarde a Câmara Municipal da Figueira da Foz a recorrer aos serviços de Faria da Costa para elaborar um outro plano para a cidade. E que tem exatamente os mesmos objetivos, que é, portanto, melhorar as acessibilidades e os equipamentos, enfim, toda a estrutura urbana para que a Figueira da Foz possa responder à demanda turística. Portanto, isto é uma citação que dá conta do que eu aqui referi e que testemunha, de facto, essa dimensão pioneira de Faria da Costa como primeiro urbanista português, ou se quiserem, primeiro arquiteto urbanista, com formação adquirida no estrangeiro, portanto, estrangeirado. Esta imagem é relativa ao segundo plano, que ele desenvolveu, salvo erro, já nos anos 40 ou nos anos 50, agora não consigo precisar a data. E aqui, alguns documentos que testemunham a passagem pelo Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, o seu diploma, obtido em 1937, e a sua ficha de aluno na instituição. E aqui uma citação em francês que testemunha, no fundo, o agradecimento que Faria da Costa fez a essa instituição pela formação que obteve e que lhe permitiu, no fundo, preparar o seu percurso como profissional dos anos seguintes. Encontrei esta imagem, é uma reprodução de um postal que terá sido enviado por de Groer a Faria da Costa, com um suposto convite para lecionar no Instituto de Urbanismo de Paris. No entanto, esta imagem aparece reproduzida numa tese de mestrado, que foi defendida na Universidade de Coimbra, mas não há outras explicações e, portanto, eu não consigo contextualizar aqui o âmbito em que esse convite foi feito a Faria da Costa. Parece-me que é o reconhecimento, de facto, do mérito, até porque ele saiu com uma classificação elevada, à época 16 valores, e consta que era a nota mais elevada que se conseguia obter em Paris, em urbanismo, neste período. Duarte Pacheco é aqui uma figura fundamental. Foi ministro das Obras Públicas, do regime de Salazar, como sabemos, uma figura de caráter forte e, para muitos, o único homem capaz de levar a cabo uma política
de expansão da cidade de Lisboa, que, como eu referi, tinha esse objetivo de ser a capital do Império, e deve-se a ele muita da legislação que, de facto, permitiu que muitos planos tivessem sido postos em prática e tivessem sido executados. Nomeadamente, a legislação que permitiu a expropriação de terrenos na periferia da zona central da cidade. É preciso ter noção que 1/3 da cidade foi expropriada à época, não é? E precisamente, irão ser precisamente nessas zonas à época periféricas que a cidade irá crescer. Faria da Costa ascende à condição de Ministro das Obras Públicas em 1938, exatamente no mesmo ano em que Faria da Costa ingressa nos quadros da Câmara Municipal de Lisboa, e a partir desse ano vai desenvolver, como eu já referi também, uma intensa atividade profissional, quase que diria frenética, tal é a quantidade de planos, muitos deles não estão aqui documentados hoje, muitos deles foram abandonados, enfim, é um percurso também com muitos percalços. E esta é uma citação, eu não a vou ler, é uma citação do Duarte Pacheco, que dá conta da necessidade de obras de expansão que a cidade carecia à época. Aqui uma das poucas imagens que eu consegui obter da família de Faria da Costa. Devo dizer que o breve percurso biográfico que eu li deve-se essencialmente a testemunho de familiares, precisamente nessa tese de mestrado defendida em Coimbra. Tivemos aqui a família, a esposa e os filhos de Faria da Costa, na companhia da família de Etienne de Rouet. Entre os dois, como eu disse, estabeleceu-se uma grande amizade e cumplicidade, para além até do trabalho desenvolvido na Câmara de Lisboa. Trabalharam em muitos planos territoriais para outras zonas do país, como o célebre plano para a Costa da Caparica, desenvolvido já nos anos 40 por Faria da Costa, e que visava dotar esta estância balnear também de uma grande frente de mar e adaptá-la, tal como no plano da Figueira da Foz, à demanda turística. É um plano claramente influenciado por ideias Beaux-Arts, com a criação de 2 grandes eixos que se cruzam numa área de equipamentos comerciais. Temos aqui então o plano diretor de Lisboa, que começa a ser desenvolvido também por Etienne de Rouet, precisamente em 1938, e vai contar com a colaboração de Faria da Costa em parâmetros parcelares, que vemos aqui já os mais célebres, o plano da Encosta da Ajuda, que tem início nesse mesmo ano, e o Tour de Force, digamos assim, a obra-prima de planeamento de Faria da Costa, que é o célebre plano de urbanização da zona a sul da Avenida Alferes Malheiro, e que mais tarde, em 1948, a área será batizada como Sítio de Alvalade, consagrando definitivamente o nome e alterando também o nome do plano, que hoje é mais conhecido como Plano do Bairro de Alvalade. Portanto, agora vamos ver alguns dos planos desenvolvidos para Lisboa, neste intervalo de tempo. Faria da Costa começa por desenvolver soluções simples, tratam-se de pequenas coisas, como, por exemplo, o projeto de ligação da Praça do Saldanha à Avenida 5 de Outubro, ou um projeto de viaduto para a Rua Filipe Folk, desse mesmo ano. As acessibilidades de Lisboa eram um problema, e os bairros tradicionais que a cidade já tinha com que a cidade já tinha sido expandida, também obedeciam a uma filosofia tradicional. Vemos aqui em vista aérea o bairro da Encarnação, nos terrenos, e aqui os terrenos onde depois, posteriormente, será construído o aeroporto. E a verdade é que os bairros, muitos deles já inspirados pela ideia de cidade-jardim, baseavam-se ainda na ideia e no modelo da aldeia, com habitação unifamiliar isolada, nunca recorrendo à habitação em banda ou coletiva. E é isso que nós encontramos, por exemplo, no projeto do arquiteto Paulo Montes, para o bairro da Encarnação,
porque vemos aqui um desenho inicial. Em 38, começa também a ser estudado a zona junto dos terrenos onde irá ser construído o aeroporto e corresponde genericamente à zona do futuro plano do bairro de Alvalade. Inicialmente, este estudo abrangia uma área muito mais vasta do que aquela que viria a ser contemplada depois no plano de Alvalade, incluía toda a zona norte de Alferes Malheiro e incluía também toda a zona sul, abaixo da Praça do Arieiro, e que incluía genericamente o bairro do Arte do Cego e a Grande Alameda do Instituto Superior Técnico. Houve vários problemas na Câmara, eu encontrei informação relativamente a isso, nomeadamente uma falta de técnicos especializados na área da topografia. Havia problemas também relacionados com o realojamento das populações que habitavam ainda estes terrenos. Estamos a falar de áreas rurais ainda, não é? De casario modesto e de forma descontínua. E por essa razão, estes planos, e também porque, entretanto, se deu o falecimento em 43 do engenheiro Eduardo Pacheco, estes planos não tiveram continuidade, serão retomados depois, em 44, já sob uma outra perspectiva. No entanto, este estudo vai dar frutos, e o primeiro deles é o famoso, menos conhecido, mas já com algum estudo, o famoso bairro para o bairro do Arieiro, que decorre entre 38 e 42. Ele situa-se abaixo da linha férrea, da linha de cintura, e abrange genericamente o arranjo das avenidas, futuras avenidas João 21, Avenida de Paris e Praça Pasteur. Vemos aqui. Há uma outra avenida, a Avenida Presidente Wilson, que corta estas duas na perpendicular, provocando atravessamentos aqui nas frentes de rua. Uma primeira imagem do estúdio Mário Novaes, que ilustra a Avenida de Paris nos anos 50, e temos aqui a lista de arquitetos que colaboraram em estreita relação com Faria da Costa no desenho dos edifícios, nos projetos de arquitetura, recorrendo, como eu há pouco referi, a esse instrumento legal inovador, que era, à época, o facto da Câmara adquirir os lotes, contratar os projetistas, neste caso os arquitetos, e depois vendê-los novamente em asta pública, já com os projetos aprovados. O objetivo era evitar aquilo que tinha acontecido, por exemplo, na expansão das Avenidas Novas, que era uma falta de unidade arquitetónica, uma vez que os edifícios ficavam ao critério dos proprietários, e assim conseguia-se, por exemplo, aquilo que tinha sido atingido por Haussmann, em Paris, que era uma grande unidade e uma grande uniformidade na imagem urbana da cidade. Aliás, é isso que ainda hoje consagra estas zonas da cidade como altamente qualificadas do ponto de vista arquitetónico e urbano, não é? E este instrumento legal depois será utilizado também, por exemplo, no plano do bairro de Alvalade. Ora, isto aqui é a Praça de Londres, e aqui o encontro com a Avenida de Paris, onde encontramos, na Praça de Londres, alguns edifícios de feição nacionalista, portanto estamos a falar da arquitetura, ficou genericamente conhecida como a arquitetura do português suave, e que traduzia, no fundo, o gosto do regime por um certo tradicionalismo supostamente inspirado numa arquitetura nacional. Aqui a vista oposta, a mesma entrada para a Avenida de Paris, e o célebre edifício do Cassiano Branco, não é? Do arquiteto Cassiano Branco, que é uma espécie de ironia, precisamente a essa arquitetura de regime, com uma série de elementos também supostamente inspirados na arquitetura nacional, mas exagerados em escala e deformados. E, portanto, é interessante porque é uma espécie de pós-modernismo avant la lettre, se assim o podemos designar. E aqui já estamos a entrar pela Avenida de Roma dentro para encontrar o cruzamento com a Avenida João 21, que se vai desenvolver ao longo dos anos 50, já com uma outra geração de arquitetos, a segunda geração de arquitetos modernos, com projetos de José de Almeida Segurado, Guilherme Gomes, Joaquim Ferreira
e Filipe Nobre de Figueiredo. Alguns destes nomes, curiosamente, estarão também a resolver o cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida dos Estados Unidos da América. Esta é a segunda fase do plano. A primeira corresponde à Avenida de Paris, a segunda fase corresponde à Avenida João XXI e à Avenida Presidente Wilson. A Avenida João XXI tinha aqui um papel importante porque ela, aqui, uma imagem que testemunha a sua construção durante a década de 50. Ela iria, obviamente, confinar com a Praça do Arieiro, projeto do arquiteto Cristino da Silva, da geração anterior, a famosa geração de 27, cujo projeto tinha tido início também no mesmo ano, salvo erro, e que estava também em desenvolvimento. O outro extremo da Avenida João XXI não estava concluído, faltava fazer a ligação à zona do Campo Pequeno. E já está fora do plano do Faria da Costa. Também neste ano tem início o plano da Encosta da Ajuda, que veio a ficar conhecido como bairro do Restelo, que foi desenvolvido entre 38 e 40. Na sequência da preparação da famosa exposição do mundo português, a exposição dos centenários. Aliás, o plano foi apresentado no pavilhão da Câmara Municipal de Lisboa, nesse ano, em 40, e o plano da Encosta da Ajuda visava criar um cenário urbano nos terrenos a tardós do Mosteiro dos Jerónimos, em toda aquela encosta, que eram ocupados por antigas quintas e também por um casario disperso, e que visavam dotar a cidade de uma série de equipamentos e, sobretudo, uma zona, sobretudo residencial, porque nesta época a cidade sentia uma tremenda falta de habitação. Vemos aqui uma imagem da Praça do Império, enfim, que ainda existe hoje, flanqueada por dois pavilhões da exposição. Este é o pavilhão da Câmara Municipal, onde o plano foi apresentado, e permite-nos ver que toda esta encosta, a norte, estava ainda por definir. Esta é uma imagem do interior do pavilhão, da Câmara Municipal. E este é o plano. O plano baseia-se também nos princípios da cidade de Jardim, cruzando-os com outras ideias, nomeadamente influências Beaux-Arts, que ditavam o estabelecimento de grandes eixos. Ora, é isso mesmo que nós vamos encontrar, com um eixo principal que há de partir aqui da Torre de Belém e que há de unir a Capela de São Jerónimo, um segundo eixo com a Avenida de Dom Vasco da Gama e a abertura também de um terceiro eixo com a Avenida das Descobertas. Um quarto eixo com outros contornos, uma rua de contorno circular, a famosa Avenida do Restelo, que há de ser a principal desta operação, que depois vai definir uma série de patamares concêntricos e paralelos, onde serão implantadas algumas das mais notáveis experiências da arquitetura doméstica construída nos anos seguintes. O plano sofreu várias alterações, nunca foi construído na íntegra, tal como Faria da Costa o tinha idealizado, foi revisto várias vezes, já por outros técnicos, nas décadas seguintes. Conheceu também uma revisão da autoria do Faria da Costa, e nesta primeira fase, aquilo que veio a realizar-se, na realidade, foram este conjunto de praças e este conjunto de avenidas concêntricas, circulares, em torno da Avenida de Restelo. A ideia é, de facto, um conjunto de residência, sobretudo unifamiliar. Mais tarde, aqui em baixo, no início da avenida, junto do início da Avenida de Dom Vasco da Gama, será construído, também com o projeto de Faria da Costa, o bairro de habitação económica. Era vontade da maioria dos habitantes deste novo bairro da cidade, uma vez que se tratava de um extrato desafogado do ponto de vista financeiro, que as habitações fossem de feição também tradicionalista. Há uma tese de doutoramento dedicada a este plano, da arquiteta Patrícia Bento de Almeida, que fez um levantamento
exaustivo, eu diria, se calhar até na íntegra, de todos os projetos de habitações que foram aprovados, e alguns construídos, no âmbito do plano de Faria da Costa. Este é o projeto do arquiteto Vasco Regaleira, que ilustra precisamente essa dimensão tradicional que era proposta, mas a verdade é que, nos anos seguintes, muitos dos arquitetos da segunda geração modernista terão a oportunidade de construir aqui experiências muito interessantes ao nível da habitação. É o caso da dupla Vítor Paula e Joaquim Bento de Almeida, com a famosa moradia Comandante Teixeira da Silva, influenciada pelos princípios da arquitetura de Le Corbusier, inspirou-se diretamente nos famosos 5 pontos. Era uma casa para um comandante da Marinha, encomendada por um comandante da Marinha, e iria ter uma cobertura ajardinada, de acordo também com a filosofia de Le Corbusier, permitindo vistas desafogadas sobre o Rio Tejo. A casa hoje está um bocadinho em mau estado, da pena, porque de facto é uma casa muito qualificada e merecia alguma atenção, até a nível de classificação, penso eu. Outra casa célebre é da autoria do arquiteto Keilo do Amaral, amigo de Faria da Costa, trabalhavam juntos na Câmara Municipal de Lisboa, a moradia de Sousa Pinto, no início da Avenida Vasco da Gama, no número 2, e é no âmbito do desenvolvimento deste projeto que Keilo do Amaral irá fazer alguns pequenos reparos ao plano de Faria da Costa, nomeadamente queixando-se da exiguidade dos lotes. Esta casa exigiu, de facto, 2 lotes para ser construída. Outros projetos, como este, uma casa para a Avenida Descobertas, do arquiteto Francisco da Conceição Silva, ou este, do arquiteto Simões de Carvalho, que foi construído com alterações. O projeto é de 65, mas teve a sua conclusão já nos anos 70, e alguns destes elementos que marcam a época, nomeadamente das platibanas, acabaram depois por ser suprimidos na execução final, que é um edifício muito mais austero em termos de linguagem. Esta é a planta relativa ao estudo de parcelamento do bairro económico, cujo início data de 1947, foi desenvolvido entre 1947 e 52, e podemos ver que aqui, de facto, a morfologia urbana tem outro caráter. Trata-se de habitações em banda, unifamiliares ainda, mas agrupadas em bandas, cada uma possuindo um pequeno jardim ou um pequeno quintal, se assim quiserem, e que à época teria mais ou menos este caráter. É curioso porque, de facto, quem conhecer imagens das primeiras cidades-jardim planeadas por Ebenezer Howard consegue reconhecer aqui toda a filosofia do urbanista inglês, nomeadamente Lashworth. Este é o segundo plano que Faria da Costa faz para a encosta da Ajuda, para o bairro do Restelo, e que resulta da revisão do seu plano inicial. É a segunda fase. Temos aqui a Avenida do Restelo, com a sua curvatura. Portanto, seria toda a zona norte que iria ser desenvolvida. Ele queria um eixo, que iria prolongar o eixo principal que já estava criado. No entanto, como eu referi, nada disto foi implementado e acabou por ser abandonado. E o bairro do Restelo depois teve outros desenvolvimentos, com outros planos, alguns deles até bastante recentes. E esta é uma fotografia de 1971, publicada num livro em 1971, não sei se a fotografia é de 71, que ilustra precisamente o grande eixo da Avenida da Torre de Belém e aquilo que já estava construído, mais ou menos nesta altura. Conseguimos reconhecer aqui a Avenida do Restelo, a Avenida das Descobertas, o bairro económico, que está aqui, e aqui as praças que foram criadas, com referências, obviamente, a localidades do Império, e todo o conjunto de vivendas unifamiliares que já estavam construídas. Em 44 há um novo plano, desta vez para a Baixa de Lisboa, para a zona do Martim Muniz, do futuro Martim Muniz. Era uma zona complicada, onde existia um palácio, o Palácio do Marquês do Alegrete. Era a intenção da Câmara Municipal, por razões de filosofia higienista, libertar esta zona. Aliás, procedeu-se a um vasto conjunto de demolições, de que este palácio foi alvo.
Era necessário também ligar esta zona à futura Avenida Almirante Reis, que faria a ligação ao futuro aeroporto. E o plano visava essencialmente duas coisas. Por um lado, a questão da higienização, da salubridade de uma zona complicada, e por outro lado, essa questão das acessibilidades. Dessas demolições resultou a limpeza desta zona que todos hoje nós conhecemos como Praça do Martim Muniz. Nenhum destes planos que nós vamos ver foi efetivamente executado e isso acabou por criar um problema que ainda persiste porque aquela zona continua a ser uma zona mal resolvida, digamos assim. O plano compreendia uma solução curiosa que já estava prevista no plano diretor desenvolvido pelo Etienne de Groé, que era a criação de uma circular da zona central da cidade e que seria desenvolvida em túnel, com vários pontos nodais. Um deles seria precisamente a zona do Martim Muniz, de que vemos aqui uma primeira proposta, que iria ser interligada por túnel, já podemos ver aqui essa ligação assinalada, ao Campo das Cebolas e à Praça dos Restauradores. Estes são desenhos relativos ao plano diretor municipal, onde essa ligação já está desenvolvida. E aqui um desenho do plano do Faria da Costa, com esse túnel subterrâneo, que depois viria a ser integrado num outro plano, desenvolvido em 49, para a mesma zona. E aqui sim consagra-se definitivamente essa ideia da circular da Baixa, desenvolvida em túnel, que ligaria o Largo do Corpo Santo numa via subterrânea paralela à Rua do Alecrim, que desembocaria a céu aberto na Praça dos Restauradores, voltando a surgir aqui na zona de Martim Muniz e depois terminando aqui no Corpo Santo. Nada disto foi posto em prática. Havia soluções interessantes, com estes pontos nodais, que tinham zonas comerciais, fazendo ligações também ao metro, eu encontrei referências a isso. Para a Baixa, encontramos ainda um outro plano, o plano de ligação da Avenida 24 de Julho à Praça do Comércio, e que visava melhorar também as acessibilidades. Curiosamente, há aqui aspectos que até nos podem remeter para a solução que foi implementada há poucos anos, não é? E que, no caso do Faria da Costa, o levava aqui a criar uma praça junto do Arsenal da Marinha, fechando aqui o edifício do Torreão, poente da Praça do Comércio. A ligação era feita através desta via. Temos aqui o Largo do Corpo Santo, de onde saía, e aliás está aqui assinalado, o túnel da circular subterrânea. Em 46, Faria da Costa começa a pensar em sair da Câmara Municipal, portanto, iniciar um percurso profissional como profissional liberal. Isso vai concretizar-se em 48. No entanto, ele vai continuar a colaborar com a Câmara Municipal, desenvolvendo planos urbanos, vai desenvolver um outro estudo para a zona do Martim Muniz, que à época se chamava Praça Dom João I, em 54, e um estudo também não implementado para a zona a norte do Parque de Eduardo VII, que previa a demolição do estabelecimento prisional de Lisboa e a construção de um grande palácio de justiça, que acabou por ser construído, mas noutros moldes. Esta é a solução para a Praça Dom João I, para o Martim Muniz. É uma solução muito curiosa, uma espécie de estilo internacional, ao gosto daquilo que era corrente à época, na arquitetura moderna. Vemos aqui algumas fotografias de maquetas, também do estúdio Mário Novaes, da proposta, mas há uma coisa curiosa que nós podemos encontrar, que é a relação que se pode estabelecer entre esta praça e a Praça do Arieiro. No fundo, as duas praças que rematam o eixo da Avenida Almirante Reis. Como sabem, a Praça do Arieiro tem uma arquitetura de feição monumental,
enfim, em estilo nacionalista. No fundo, Faria da Costa fez o mesmo para a Praça do Martim Muniz, mas em estilo abstrato, de acordo com a arquitetura moderna em estilo internacional. Portanto, o fechamento desta via aqui é feito também com duas torres, à semelhança do que é feito na Praça do Arieiro. E aqui a confluência com a zona do Rossio também é feito com um grande edifício, à semelhança do que também foi feito por Cristina da Silva no Arieiro. Aqui o eixo que faria a ligação ao túnel rodoviário, a tal circular, e que permitia também a permeabilidade para as colinas, quer da Mouraria, quer da colina de Santana. E chegámos finalmente ao plano para a avenida para o plano do bairro de Alvalade, cuja designação inicial, como eu referi, é o plano de urbanização da zona a sul da avenida Alferes Malheiro, desenvolvido entre 45 e 47. Como eu referi, ele resulta daquele primeiro estudo que não teve consequência, iniciado logo nos meses seguintes à chegada de Faria da Costa à Câmara Municipal de Lisboa. E, como eu referi também, esta é a obra-prima, digamos assim, do urbanismo português da primeira metade do século XX. O plano é muito simples, está limitado a norte pela Avenida Alferes Malheiro, aqui com o conjunto do Hospital de Júlio de Matos e os terrenos que iriam ser ocupados pelo Aeroporto de Lisboa. Essa avenida virá a ser, depois, renomeada como Avenida do Brasil. A sul, pela linha férrea de Cintura. A nascente, pela Avenida do Aeroporto, mais tarde renomeada Avenida Gago Coutinho. E a poente, pelo Campo Grande. Faria da Costa vai recorrer ao princípio da unidade de vizinhança e vai dividir toda esta área, com cerca de 230 hectares, em 8 células. E vai colaborar com um conjunto de arquitetos notáveis que estão a atuar neste período, muitos deles, como eu referi, da segunda geração de arquitetos modernistas, que irão desenvolver os projetos de arquitetura. Assim encontramos, por exemplo, Miguel Jacobetti Rosa, que será o responsável pelos planos, pelos edifícios das células 1 e 2, e na companhia de Sérgio Gomes desenvolve também a célula 7, que viria a ser conhecida como Bairro de São Miguel. Fernando Silva, com Rui Atouguia, irá desenvolver a célula 3 e alguns edifícios do norte da célula 5. Esta geração, devo dizer, irá fazer revisões dos planos iniciais, introduzindo alterações, nomeadamente criando uma série de soluções que já estão de acordo com as diretivas da famosa Carta de Atenas, de 1933. É o caso do famoso bairro das Estacas, de Formosinho Sanches e Rui Atouguia, um projeto que se tornou muito célebre, que viria a ser premiado internacionalmente, mas também toda a solução para a Avenida Dom Rodrigo da Cunha, da autoria do arquiteto Joaquim Ferreira, e que alterou a solução prevista inicialmente, de edifícios paralelos à vida em banda, por um conjunto disposto na perpendicular, que viria a eliminar também os pátios individuais, em benefício de um jardim público coletivo. Depois, os cruzamentos. Já falámos aqui do cruzamento com a João 21 e, sobretudo, aqui o cruzamento da Avenida de Roma com os Estados Unidos da América, com a Avenida dos Estados Unidos da América, que também irá constituir uma exceção àquilo que estava previsto inicialmente no plano, assim como os conjuntos da própria Avenida dos Estados Unidos da América, a sul e a norte, que irão, de facto, contrariar as ideias iniciais. Vemos aqui o Campo Grande, o topo norte e aqui todos os terrenos que serão ocupados com as células 1 e 2 e que à época estavam ainda desocupadas. Isto é uma fotografia de 34. E aqui o grande eixo
da Avenida do Aeroporto, da Avenida H. Coutinho, onde depois irá confinar a Avenida Dom Rodrigo da Cunha, que está aqui. E o aeroporto já com a sua pista construída. A Avenida Alferes Malheiro, o limite norte, com o conjunto do Hospital Júlio de Matos, em 1944, e onde depois o arquiteto Jorge Segurado, se tivermos tempo ainda vamos ver isso, irá construir um notável conjunto de pequenos edifícios de habitação. E aqui uma fotografia de 47 que ilustra precisamente o início da construção do bairro. Vemos aqui já a célula 1, os edifícios da célula 1 em construção, e uma fotografia, enfim, alusiva ao programa da primeira fase. Um conjunto de fotografias aéreas que mostram todo o bairro em construção, já aqui com a Avenida de Roma, aqui a Avenida do Brasil e aqui a Avenida dos Estados Unidos da América. As células 1 e 2 já em franco progresso, a célula 3 e a célula 5 também já parcialmente construídas, mas todo o cruzamento ainda por definir das avenidas, de Roma com a Avenida do Brasil e aqui de Roma com a Avenida dos Estados Unidos da América. A própria igreja que irá dar nome, desculpe, há pouco referi a Avenida do Brasil, queria dizer a Avenida da Igreja. A própria igreja que vai dar nome à avenida e não estava construída. E aqui todos os terrenos onde serão construídas as outras células. O terreno da célula 5. E aqui o cruzamento com a Avenida dos Estados Unidos da América, portanto podemos ver que ainda são terrenos vazios. E esta é a solução arquitetónica da célula 1, da autoria do arquiteto Miguel Jacobetti Rosa. Existem várias tipologias arquitetónicas. Foi feito um estudo muito aprofundado. São casas de renda económica. Havia 3 tipos de renda prevista neste bairro. Renda económica, renda limitada, renda controlada e renda ilimitada. Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos de acordo com aquele princípio que eu referi há pouco do bairro do Arieiro. Portanto, a Câmara comprou os lotes, aprovou os projetos de arquitetura, encomendou os projetos de arquitetura e aprovou-os, e eles depois seriam vendidos em asta pública aos construtores, aos proprietários, aos construtores, que se veriam obrigados a cumprir esses planos, esses projetos. Aqui um estudo das circulações interiores de uma dessas habitações, da autoria do Miguel Jacobetti, que revela o grande esforço de racionalização das funções da habitação dentro de uma habitação. Aqui a Avenida da Igreja, ainda sem a Igreja de São João Brito ter sido construída, e que ilustra um dos principais atravessamentos do bairro. Cada bairro foi construído, como eu referi, cada célula foi construído, como eu referi, de acordo com o princípio da unidade de vizinhança. Tinha sempre no seu centro uma escola primária que não devia distar mais de 500 metros das habitações e que devia, de algum modo, também ser autossuficiente, tal como previa o Ebenezer Howard. Alguns dados, eu não tenho aqui, mas tenho aqui em nota, não sei de cor, mas posso dizer-vos. Como eu referi, 230 hectares. Estavam previstos 45 mil habitantes, 31 mil habitantes em habitação coletiva de renda económica, 9.500 habitantes em habitações de renda limitada, 2.000 habitantes em moradias unifamiliares de renda económica e 2.500 habitantes em moradias de renda não limitada. Este é o encontro da Avenida do Brasil com o Campo Grande, já numa segunda fase, com estes edifícios a alterarem aquilo que estava previsto no plano. Uma outra fotografia aérea, já de 53, com um daqueles edifícios que há pouco vimos já estava construído aqui e que ilustra já a expansão do bairro para sul.
E aqui o conjunto da Célula 3, da autoria de Fernando Silva e Rui Atoguia, a Avenida da Igreja, em 1952. Este conjunto tem algumas diferenças face às soluções dos conjuntos 1 e 2, nomeadamente a introdução de comércio nos pisos térreos dos edifícios de habitação, que tinham sempre 3 pisos, e embora tivessem uma linguagem depurada que se aproximava, enfim, da gramática da arquitetura moderna, ainda tiveram que recorrer a uma cobertura em telhado, de feição tradicional. Este é um edifício tipo, é o tipo 4 do plano, da autoria de Fernando Silva, e que desenvolveu num esquema de distribuição, enfim, segundo um modelo tradicional esquerdo-direito. Há pouco comentava com o arquiteto José Manuel Fernandes que os meus primeiros anos de vida foram passados no bairro de Alvalade, e efetivamente vivi lá há cerca de 3 anos, num destes edifícios, não na Avenida da Igreja, mas na Avenida Acácia de Paiva, que é uma transversal, perpendicular, e era num edifício exatamente com estas características. Tinha uma única variante, é que tinha mais um quarto, portanto este lado crescia um bocadinho para o lado para permitir a existência de mais um quarto. Aqui uma fotografia de 54, quando a igreja de São João de Brito está prestes a ser concluída. E aqui uma fotografia da avenida em 59. E foi também no bairro de Alvalade, no cinema com o mesmo nome, que eu fui ao cinema pela primeira vez, na companhia da minha madrinha. Fui ver um filme que se chamava A Espada era a Lei, era a história do Rei Artur, um filme da Disney. E foi uma experiência não só cinematográfica, mas também arquitetónica, porque me lembro perfeitamente de ter ficado muito impressionado com o espaço interior da sala. Era uma sala de grandes dimensões, com capacidade para cerca de 1.500 espectadores, com plateia, primeiro balcão, segundo balcão. Um cinema incrível. Também um aspecto curioso que me liga ao bairro é o facto da minha madrinha ser filha de um construtor civil da zona de Tomar. Ora, foram precisamente os construtores da zona de Tomar que construíram o bairro. E, portanto, o edifício onde eles viviam e onde eu vivi durante algum tempo foi construído pelo meu tio-avô, que executou, de facto, um prédio da autoria do Fernando Silva. O interior, com a escadaria monumental, que dava acesso ao primeiro piso e às galerias. E, como sabem, este edifício foi demolido e substituído por um outro cinema que existe atualmente no bairro. E cá temos a grande sala de projeção, que era uma das maiores salas da cidade de Lisboa. O bairro de Alvalade conheceu 3 cinemas. Não é? O cinema de Alvalade, o cinema Roma, na avenida com o mesmo nome, e o cinema Londres, já na conjunção, no final da avenida de Roma, na ligação com a praça do mesmo nome, a Praça de Londres. Só o de Alvalade, na sua segunda encarnação, é que funciona hoje em dia. O Cinema Roma hoje é o edifício da Assembleia Municipal. Penso que existem inclusivamente projeções, foram retomadas, mas não tem esse caráter de cinema permanente, e o cinema de Londres desapareceu. À época foi, de facto, um acontecimento, testemunhado pela imprensa, e o primeiro filme a ser projetado foi O Cangaceiro, um filme brasileiro, de 53, e este é um bilhete de 73, 13 de maio de 73, e a entrada custava 30 escudos. Alvalade há de ter um bairro, há de ter um mercado. Uma das minhas memórias é, de facto, andar na rua e ver este mercado que funcionava num dia da semana, não sei precisar qual, e que deu origem depois ao famoso Mercado Levante, que foi criado em 1949. E esta é a planta, neste caso, dos espaços verdes da Avenida Dom Rodrigo da Cunha, que testemunha aquela alteração que foi introduzida pelo arquiteto João Ferreira, que substituiu os edifícios em banda por um conjunto de blocos perpendiculares à avenida e com espaços ajardinados entre eles.
Espaços esses que são da autoria do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Teles, que esteve na base de todos os projetos de paisagismo do conjunto do bairro. Este é o conjunto, logo no início, após a sua conclusão. E aqui uma outra fotografia, mais para sul, já com a Avenida dos Estados Unidos da América perfeitamente definida, mas sem as 4 torres que irão rematar este cruzamento, mas onde já é possível ver também uma outra alteração que foi introduzida na célula 8, o famoso bairro das Estacas, este já de acordo com os princípios modernos da Carta de Atenas e do qual se conhecem sobretudo os famosos 4 blocos paralelos aqui à linha de cintura férrea, da via férrea, perpendiculares à linha férrea. A Avenida de Roma, nos anos 50, com edifícios de toda esta geração de arquitetos. O Cinema Roma, de Licínio Cruz, 57. E o plano do cruzamento das avenidas de Roma e João XXI, com as famosas torres do arquiteto dos Estados Unidos, peço desculpa. A Avenida Roma com o cruzamento com a Avenida dos Estados Unidos, com os edifícios do arquiteto José Sogrado e do arquiteto Filipe Figueiredo. E podemos já ver aqui as alterações que foram introduzidas ao longo da avenida, as alterações ao plano de Faria da Costa, com os edifícios dispostos na perpendicular e não paralelos à via. Aqui os temos. Estes edifícios foram inspirados na famosa Unité d'Habitation de Le Corbusier, construída em Marselha logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. Tem aqui mais ou menos a meio, salvo erro, entre o 7º e o 8º pisos, uma diferença. Inicialmente os arquitetos previam que, à semelhança do Bloco de Marselha, seriam autossuficientes, ou seja, teriam uma galeria comercial com lojas e serviços, criando uma espécie de cidade dentro da cidade. No entanto, durante a execução, durante a construção, provavelmente por iniciativa do cliente, do dono de obra ou do promotor, essa solução foi abandonada e estes pisos foram também transformados em residências. Aqui a Avenida dos Estados Unidos da América, no seu troço norte, ainda em construção. A praça que se gerou nesse cruzamento e depois viria a ser alterada, como sabemos, com a criação do túnel. É uma cidade também que ficou célebre pelos cafés, como o Café Luanda, que existia numa das torres. Existe ainda, aliás. Existe. E aqui o plano da avenida no seu troço norte, com a solução de Manuel Aginha, Pedro Cid e Vasconcelos Esteves, com os tais blocos perpendiculares à via, um outro conjunto de blocos mais baixos que remata o conjunto, e esses sim paralelos à Avenida dos Estados Unidos da América. Cada conjunto de 3 blocos forma uma pequena praça, que também, como eu referi, teve projeto de paisagismo de Ribeiro Teles. Este é o troço junto à Avenida de Roma. E depois há de rematar cá em baixo, junto à Avenida Gago Coutinho. São estes blocos, ainda antes dos seus, enfim, congêneres do outro lado terem sido construídos. E a solução do troço poente, que teve a autoria de Croft de Moura, Henrique Albino e Craveiro Lopes. Construída uma outra fase e que se dispõe em diagonal face à Avenida dos Estados Unidos da América. Mas baseia-se exatamente nos mesmos princípios, portanto, pilotis, janelas em banda, com um esquema de distribuição das habitações também esquerdo e direito, que varia de bloco para bloco em função dos acessos, das escadas. Dentro desta célula em que estes blocos se integram,
que é o bairro de São Miguel, a Célula 8. Foi construído também um edifício muito qualificado, uma das escolas, a escola da Célula, como eu há pouco referi, era uma escola primária, a escola primária do bairro de São Miguel, da autoria do Rui Atoguia, que à época tinha ainda a separação por sexos, não é? Com um bloco destinado aos meninos e outro bloco destinado às meninas, separados no recreio por um muro. Houve vários problemas com este edifício, encontrei alguma referência a isso, nomeadamente houve um grande esforço por parte do arquiteto Rui Atoguia em evitar a solução do telhado tradicional, com telha, que ele conseguiu, e também houve aqui um grande investimento ao nível do equipamento, porque ele também teve a oportunidade de desenhar os interiores e o mobiliário. Aqui fotografias alusivas ao dia da inauguração. E onde, vou recuar aqui, podemos encontrar claramente uma gramática que denuncia as influências que a arquitetura moderna portuguesa sofria na altura, não só da figura de Le Corbusier, já aqui referida, mas também da moderna arquitetura brasileira, que teve de facto um impacto muito grande junto desta geração. E que traduziu em certos elementos formais como as grelhas de sombreamento que aqui existiam precisamente para garantir algum conforto ambiental, climático, e que eram orientáveis de acordo com a hora do dia e a exposição solar. Um dos corredores da escola e uma das salas de aula com o tal equipamento, também desenhado por Rui Atoguia. O bairro das Estacas, com os edifícios em banda, perpendiculares à via férrea, e os edifícios que rematam o conjunto com as ruas já existentes. Como eu disse, este conjunto foi premiado, salvo erro, na Bienal de São Paulo, por um júri que incluía inclusivamente a figura de Le Corbusier. Esse prémio, enfim, garantiu a esta geração e, sobretudo, à arquitetura portuguesa alguma visibilidade internacional. O bairro adota a solução, enfim, prevista na Carta de Atenas, com os edifícios levantados do solo em pilotis, em bandas horizontais. Aqui, neste espaço vazio, os mesmos arquitetos, Rui Atoguia e Formosinho Sanches, iriam construir mais tarde uma torre de habitação, que lá está, ainda hoje, um edifício muito qualificado, que é o edifício Roma. A distribuição dos fogos é também de acordo com o esquema esquerdo-direito. Existem várias tipologias. Entre os blocos formam-se praças e jardins, que também foram alvo da atenção de Ribeiro Teles. E há uns anos atrás, não muitos, lembro-me de haver uma iniciativa, penso eu, posso estar enganado, por parte da Ordem dos Arquitetos, que visava precisamente a preservação do paisagismo original deste conjunto que estava ameaçado de ser desvirtuado. É isso que vemos aqui, portanto, é o conjunto da Avenida do... desculpem, são as últimas imagens relativas ao conjunto da Avenida do Brasil, do arquiteto Jorge Segurado, e que irá alterar o perfil da antiga Avenida Alferes Malheiro, e que eu, quando ia visitar a minha madrinha, via sempre e reparava naquele conjunto com uma cor muito peculiar, porque são revestidos de azulejo amarelo, e confesso que sempre tive um fascínio por estes edifícios. Pelo seu caráter repetitivo, introduzia ali um ritmo, quando eu ia atrás do Volkswagen do meu pai, um carocha. Lembro-me sempre de, quando nos aproximávamos, eu preparava-me para ver estes edifícios. Seguem os mesmos princípios da Carta de Atenas, com edifícios levantados em pilotis, dispostos na perpendicular à via. Esteve preparada uma visita, enfim,
no âmbito do Fórum Cidadania Lisboa, no âmbito de um conjunto de visitas à obra dos arquitetos Segurado. Por razões que desconheço, essa visita ainda não foi realizada, provavelmente por dificuldades relacionadas com o acesso aos apartamentos. Um conjunto muito qualificado, que mantém toda a sua atualidade. E como eu já estou em cima da hora, vou avançar para as últimas imagens relativas ao conjunto da Praça Alvalade, da autoria de Rui Atuguia e Fernando Silva. Eu encontrei estas fotografias, gosto muito delas, porque, no fundo, de algum modo, exemplificam o fecho do conjunto. Elas são já dos anos 60, do início dos anos 60. E há aqui uma Lisboa que se internacionalizou, e olhando para estas imagens, para estas superfícies de vidro, para estes tratamentos, para estes edifícios em bandas horizontais, faz-me lembrar o filme do Jacques Tati, o Playtime, não é? Que é mais ou menos contemporâneo, foi lançado cerca de 3 anos antes, por volta de 1957. E, portanto, não me surpreenderia se a figura do Sr. Hulot andasse por aqui a passear neste contexto. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Sempre também um gosto. Queria dizer-vos que esta sequência de imagens é muito diferente da que viram antes. Aquela série de imagens lindíssimas de época, preto e branco, por fotógrafos profissionais, passaporte, Novaes, etc. Aqui não. Aqui o ponto de partida desta seleção de imagens é o registro que eu fiz pessoalmente da obra do arquiteto Francisco do Amaral, que fui fazendo, não é? Desde os anos 70, 80, 90 até à atualidade, e depois com complemento muito organizativo e documental da parte do Dr. Paulo Batista, com o material da Câmara, do arquivo e do espólio do arquiteto Cadu Amaral, que foi doado à Câmara. Portanto, tem um lado mais amadorístico, mais fotografias antigas, mas sem grande qualidade. Algumas delas têm um valor talvez especial porque são fotografias de objetos que já não existem, ou se existem estão completamente alterados, desfigurados, etc. E a sequência do conjunto, que vão ver apenas uma seleção, tem uma razão de ser. É que eu fui estudante, aprendiz de arquiteto no ateliê dele, do arquiteto Cadu Amaral, entre 71 e 75, quando ele faleceu. E exatamente fui-me entusiasmando pela obra que ele ia mostrando e da qual ele ia falando. E eu, como jovem estudante de arquitetura, evidentemente, punha-me em campo, neste caso na cidade, ou nas cidades, e... peço desculpa. Ia fotografando as sucessivas situações com as quais me ia deparando. Portanto, sem mais, pedindo desculpa por eventual escassa qualidade deste material. Também é a primeira vez que fazemos esta apresentação. Digo que fazemos porque preparei-a com o Paulo Batista e peço desculpa. E, portanto, resulta deste trabalho de colaboração. O arquiteto Cadu... Bem, isto para já é uma sessão um bocadinho grande demais para o tempo de dispomos. O arquiteto Jorge Nunes teve que resumir muito a apresentação da obra do arquiteto urbanista Faria da Costa,
que todos compreendemos que dava pano para mangas, para uma ou mais sessões duplas, quádruplas. E a obra do Cale também. Portanto, eles, os dois, que de facto eram amigos e colaboradores sob a égide do engenheiro Eduardo Pacheco, tiveram uma produção impressionante. O Cale tem esta, um bocadinho mais novo, mas tem esta fase, digamos, modernista, de arquiteto modernista, um pouco como a geração dos seus colegas mais antigos. Ele nasce em 1910. Os colegas da geração modernista fundadora nascem 10, 12, 13 anos antes. Mas ele tem logo esta fase, quer de trabalhos finais do curso, quer de primeiros projetos, quer de esquemas, esquiços que depois não avançaram para a obra, e tem uma certa notoriedade com esta fachada muito interessante do Instituto Pasteur na Rua dos Clérigos do Porto, portanto uma delegação do Instituto, que é claramente a reconstrução de um lote gótico, de um lote medievalista estreito à moda do Porto, passa o termo, mas num desenho modernista, não é? Com este conflito latente entre a dominância horizontal dos grandes envidraçados e a regra do lote estreito e alto com uma dominância vertical. Como projeto modernista dos anos 30 é uma raridade, é uma solução quase única, quer no desenho da castelharia, dos vãos, nos ritmos cheios vazios, no lettering, no logotipo superior, que eu fui fotografando, enfim, quando passava por lá, em várias décadas. E depois, claro, o pavilhão da representação oficial portuguesa na exposição de Paris 37, a que se refere o Faria da Costa naquele postal que mostraste, e que ele ganha em concurso. Aqui já é um desenho de apresentação final da solução que foi construída, ou muito próximo da solução construída, mas em relação à qual ele tinha feito um esquiço muito mais modernista, geométrico, abstrato, inovador. Não é? Podem comparar esta solução, aqui esquiçada e pintada, a cores, com esta. Não é? O aparecimento dos arquinhos, regionalistas, nacionalistas. O escudo existe em ambos os casos, mas tem uma outra evidência na solução final. Não é? E, portanto, há aqui uma série de adaptações às necessidades da representação oficial, naturalmente compreensíveis. Ele está acabando o curso, ou tinha acabado o curso nesta altura, e creio que ainda não tinha os documentos oficiais de fim de curso, e, portanto, quem faz a orientação da obra é o seu colega e amigo Jorge Segurado, também da tal geração de 10, 12 anos mais velha. Isto depois gera uma certa notoriedade também, às vezes crítica, às vezes anedótica. Fala-se da caixa de fósforos, por causa daquela volumetria vertical da fachada com o escudo das 5 quinas. Mas é muito interessante esta série de sugestões de representação de uma arquitetura modernista, afinal internacionalizada, subitamente internacionalizada. Embora, infelizmente, caindo sob a alçada do pavilhão do Spur nazi, não é? De que fica assim com ar de filhote, e que é uma infelicidade, na minha opinião, de implantação, mas também tem a ver com a escala dos respectivos países e da dimensão imperialista de cada Estado respectivo. Bom, ele tem um trabalho interessante para a Cécil, pequenas construções de apoio ao complexo industrial da Cécil no Otão de Setúbal, entre os quais se destaca esta pequena escola. Quando ele também vai evidentemente a Paris e faz uma série de visitas à Holanda. Nessa altura fica fascinado com a arquitetura moderna holandesa e escreve um livro que acaba por ser um livro de viagem adaptado a um livro de doutrina e pedagogia, que é exatamente a moderna arquitetura holandesa, publicado nos anos 40. Bom, e há aí uma ligação em sequência de influências, não é? Porque a arquitetura holandesa dos anos 20 e 30 bebe muito na arquitetura do Frank Lloyd Wright dos anos 10, 20, da zona de Chicago, mas já tem a sua incorporação e o seu desenvolvimento próprio nacional, e ele apreende essa sequência como um conjunto, como um todo, não é? Há essa filiação Holanda, Estados Unidos, organicismo, Wright, holandeses,
que ele apreende. Apreende na escala, ele fica fascinado sobretudo com a nova cidade modernista de Hilversum, holandesa, e dos grandes autores dessa cidade. E isso vai ter depois reflexos na sequência dos seus trabalhos. Ele fará viagens aos Estados Unidos relacionadas com a construção e o desenho dos parques urbanos de Lisboa, nomeadamente o Monsanto. E, portanto, há essa aprendizagem, no fundo vai beber à fonte direta principal, que é, de facto, a Norte América. Mas esta escolinha, isto foi a propósito da escolinha, porque ela tem aquela pequena torre, aquela marcação geométrica abstrata do remate superior da torre, o desenho modernista, funcionalista da sequência de janelas, a pequena escala, tem muito dessa inspiração holandesa, wrightiana, chamamos assim. Esta composição assimétrica, dinâmica, a torre com revestimento de tijolo aparente e depois no extremo, e depois o desenvolvimento horizontal do corpo das salas de aula, neste caso da cantina. Novamente aquela representação abstrata com a sequência dos vãos, o uso do tijolo aparente. Bom, depois há nesta fase modernista um pouco súbita, não é? O êxito de ganhar o concurso para a Exposição de Paris e a pequena intervenção no Instituto Pasteur do Porto. Ele tem outra obra muito importante que marca, de certo modo, o início de carreira municipal, né, que é o aeroporto da Portela. É um projeto, como vêem, da transição dos anos 30 para os anos 40, apanha a guerra, só é inaugurado já durante a guerra. E nesse edifício, o edifício da Aerogar que ele desenha, aqui um esquiço de uma das perspectivas que encontrei lá no ateliê, em que se vê novamente aquele tema da torre de remate na extrema do corpo horizontal paralelepipédico, depois o desenvolvimento do corpo paralelepipédico e digamos, o contraponto da entrada e da torre, não é? E depois aquele prolongamento muito curioso para a pista, que era uma galeria com reixas de madeira, supostamente adaptação climática e de ambientação climática, constitui o conjunto do edifício. Com o terraço horizontal superior, não é? Porque o Cale é um arquiteto moderno nesta época, não é? Ele pretende, de facto, introduzir os valores dessa modernidade, e um dos valores essenciais é, de facto, a cobertura utilizando a tecnologia mais avançada, o botão armado, que permite a laje horizontal. A tal acabou por não ser exatamente assim na sua consecução final, e é nessa solução em que ele tem que aplicar uma cobertura telhada, provavelmente por, diremos assim, sugestão das instâncias municipais e estatais, de Eduardo Pacheco. Eduardo Pacheco ainda está vivo nesta altura, 42. Ele faz aquilo que depois um colega meu, passados umas décadas, me disse que era a consola à Cale. Era conhecido entre a geração dos mais novos como a consola à Cale, que é aquela lâmina horizontal que corresponde ao prolongamento da laje de botão armado da cobertura horizontal, mais avançado, mais para fora, mais saliente do que o telhado de 4 águas. De tal maneira que não se vê o beiral. Porquê? Porque só se vocês estiverem ao nível do beiral é que vem o beiral, por cima do prolongamento da laje. Como veem, nunca estamos ao nível do beiral e, portanto, nunca vemos o beiral e, portanto, apagamos, de certo modo, essa característica mais tradicionalista da expressão da cobertura telhada, embora tenha uma cobertura telhada. Aqui vê-se o corpo que vos referi, em primeiro plano, entre o avião nazi e a entrada na torre, aquele corredor, era a galeria de acesso dos passageiros. Neste tempo, os passageiros saíam calmamente para a pista e apanhavam o avião como se apanham um autocarro, não é? Depois encastra na torre de observação e depois o corpo, propriamente dito, as instalações da Aerogar e finalmente a entrada lá ao fundo. Aqui vê-se um pouco melhor. Aqui já há alterações. Esta torre teve uma sequência muito rápida de acrescentamentos por causa da cota de observação das pistas.
mas mantém-se esta expressão original. Aqui percebe-se um bocadinho melhor essa solução da consola à Cale. É porque a linha dinâmica da cobertura horizontal, como uma faixa branca luminosa de remate de botão armado, é que era, na intenção do Cale, o elemento que importava marcar, com o qual importava afirmar, através dessa dinâmica horizontal, a modernidade do edifício, apagando dentro do possível a cobertura telhada. Aqui já mais transformado, já com um segundo nível de acesso à pista. Enfim, era ainda um pequeno aeroporto de cidade de província, não é? As pessoas iam passear às proximidades da pista, junto ao aerogar, e ficavam sentados a ver os aviões, não é? Enfim, aqui as várias plataformas, o edifício foi constantemente alterado, ampliado, transformado, inicialmente ainda por via de muitas intervenções do próprio Cale do Amaral, mas depois por uma série de outros arquitetos mais recentes. Aqui já está com um outro nível de observação da torre de controle, já tem um piso superior sobre a cobertura telhada, já temos um avião a jacto, que deve ser um DC-8, um Douglas DC-8, ou um Boeing 707, coexistindo ainda com o Constellation, Super Constellation a hélices, do lado direito. E depois, pronto, isto é um slide que encontrei na rua, no tempo em que se vendiam slides nas tabacarias de Lisboa, já com um corpo metálico, apagando totalmente a expressão original da fachada. Aqui algumas vistas internas do espaço interno da Aerogar, alguns vestígios das soluções iniciais de tetos falsos, de iluminação interna, a marcação da antiga peça escultórica da entrada principal, projetos originais e de transformação, enfim, é um mundo. A exposição do mundo português. Não cheguei a perguntar se a Faria da Costa participou, mas creio que não, na exposição do mundo português. Mas o que ele participou, embora de uma maneira muito, muito lateral, que é o parque de diversões que vemos ali ao fundo, do lado norte do pavilhão do Coutinho Telmo, e não propriamente nos edifícios mais simbólicos e de afirmação mais oficial. E conhecem-se uma série de desenhos. Aqui está também o contributo do Paulo Batista para esta sequência de imagens, desenhos que existem no arquivo municipal, no espólio Cale do Amaral, e que remetem para pequenos pavilhões de apoio ao tal parque de atrações. Isto são desenhos do ateliê com apontamentos gráficos, creio que do Cale, e que depois, por vezes, a mulher, a pintora Maria Cale, acabava por consubstanciar e reinventar. E por aí fora. Este acho muito bonito. Com a moda, a roupa feminina e masculina. Várias versões. Bom, depois há uma fase quase da arquitetura português suave, do Estado Novo. Enfim, conhecendo a pessoa e a figura, eu penso que ele tentou tudo por tudo para escapar a esta tendência que é o Zeitgeist, né? Da época. Era muito difícil, entre 45 e 50, fazer uma arquitetura inovadora em espaços simbólicos e importantes, por exemplo, um salão, o edifício do cinema principal de Évora. E, portanto, ele trata de um estilo, digamos assim, mestiço, elementos tradicionalistas, simbolistas, nacionalistas, a esfera armilar, o torreão piramidal, o beiral, tentando articulá-los com um desenho modernista, não é? Portanto, esta curva simples e abstrata, a fenestração também com um ritmo moderno, aquelas grelhas lá em cima. Mas é evidentemente um edifício globalmente num desenho neotradicionalista, embora muito cuidado, muito trabalhado nos seus pormenores. Aqui no cinema de Mangualde, um bocadinho posterior, claramente o desenho moderno já tem outro peso, embora ainda o torreão telhado com sol àquele, enfim, mas vê-se o beiral, mas já tem esta fenestração moderna
no corpo principal da fachada. Aqui vê-se muito bem essa tentativa de afirmar uma arquitetura moderna, embora com elementos de algum modo neotradicionalistas em contexto. É uma época difícil, penso que difícil em termos de criação arquitetónica. O Keil nunca me falou destes cinemas e destas obras, nas muitas conversas que tivemos. Bom, e depois há uma afirmação urbana, que é uma afirmação através da qual o arquiteto Keil do Amaral ficou talvez mais conhecido do ponto de vista do público, que são as intervenções nos parques urbanos de Lisboa. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande e fundamentalmente esses três. O Parque Eduardo VII, mais uma vez, também na mesma época daqueles cinemas, ele tenta articular elementos monumentalistas, como aquela grande alameda, com um desenho mais moderno, mais elegante, com uma escala humana que lhe era cara, mas ficam-nos de facto estes elementos emblemáticos da glorificação do Império. Não é? Reparem ali as Ferrar Milar no sítio depois da infeliz escultura do Cotileiro. As várias tentativas para a construção do Palácio da Cidade, que é um projeto em que o Keil muito acreditava como um projeto cívico. Não é? Portanto, não nos esqueçamos que não havia Fundação Gulbenkian, nem Centro Cultural e Auditório da Gulbenkian, e portanto era preciso um grande edifício moderno para grandes conferências, sessões de música, etc. E ele idealizou este Palácio da Cidade, como se chamava, pomposamente, a coroar o alto do parque. Não é? Portanto, aquela grande axiologia da Alameda Central do Parque Eduardo VII, com os pilones celebrativos, deveriam ser o enquadramento deste edifício, para o qual ele desenhou quase dezenas de soluções arquitetónicas variantes, umas mais de desenho moderno, como esta, outras mais tradicionalistas, as mais antigas mais tradicionalistas, esta da primeira metade dos anos 50 mais inovadoras, mas tudo isto deu em nada. O Alto do Parque permaneceu e permanece vazio de uma significação, digamos, cívica ou imperial, qualquer delas, que não se chegou a afirmar. Fica a Alameda expectante, não é? Que nós subimos afanosamente, com dificuldade, para chegar a uma espécie de void, de espaço irreal. Mas o tratamento interno do parque já foi objeto do seu cuidado e tem duas obras muito interessantes desenhadas por ele, que são o pequeno bar-restaurante Esplanada na parte superior do lado nascente e, claro, a estufa fria do lado superior poente. Ele tinha um especial gosto por esta construção, por esta área, talvez por causa da equilibrada articulação entre a natureza e a arquitetura. Não é? Portanto, a pequena torre, a entrada no espaço da estufa coberta com aquelas reixas, a relação com o lago artificial, um certo pitoresco que não deixa de ser modernista. Nos últimos tempos de vida dele, eu e um amigo também já desaparecido, o arquiteto João Paulo Conceição, o levávamos a visitar Lisboa. Ele já estava um pouco incapacitado em termos físicos, e ele pedia muito, e visitámos a visita à estufa. Para ele era um sítio de revisitação de uma crença na Lisboa que ele imaginou e imaginava ter desenhado. Aqui o pavilhão do restaurante Esplanada, na parte também superior do parque, também muito alterado, muito adulterado. Tinha aquela elegância dinâmica da paula de betão armado sobre a estrutura de envidraçado de ferro e vidro. Não é? Aqui vê-se bem, este é um dos tais slides mais de registro mais antigo que eu fiz. Ainda se vê a estrutura intacta
daquela pérgola. Ele gostava muito de usar a pérgola, portanto aquele elemento saliente em betão, mas vazado e com lâminas de vazamento preenchendo a superfície horizontal ou o oblíquo horizontal. Depois a elegância da ousadia do betão armado, permitir aquela suspensão sem apoios, e o contraste com o envidraçado frágil do interior. Campo Grande é outra área de modernização e de redesenho por iniciativa do Keil, trabalhando no tempo de Faria da Costa, na Câmara, como arquiteto, já perceberam, sobretudo de espaços de infraestruturas e de pequenos equipamentos de parques, a par dos trabalhos de urbanismo dos grandes novos bairros do Faria da Costa. Dá aqui uma complementaridade muito interessante. E temos aqui o exemplo do pequeno botequim, como se chamam, botequim da ilha, com a pequena ponte e depois a instalação que é uma pequena estrutura moderna com envidraçado, uma pequena cobertura e o vidro e o ferro, os cavalinhos na entrada da ponte. Isto já são slides dos anos 70, 80, em que isto já estava muito, muito decaído, mas ainda se vê ali os restos da pérgola, os restos do muro de pedra, porque ele gostava de articular os planos de pedra aparente, granito, calcário, em diálogo com as superfícies tecnológicas modernas do betão, portanto a lâmina de betão, um embasamento, um plano vertical de pedra rústica, depois a elegância da pérgola suspensa e o envidraçado de ferro e vidro. Isto é o interior, ainda com os azulejos do pomar, não sei se isto ainda existe, não vou aqui há 30 ou 40 anos, mas ainda existe. E está em bom estado. Pronto, isso é uma boa notícia que lhe agradeço. Estes pequenos equipamentos de apoio. Isto era o restaurante Alvalade, que foi depois substituído pelo Caleidoscópio. Aqui uma vista geral de tal botequim com a ponte. Os primeiros estudos do dito botequim. Este é um pequeno equipamento, mas interessante. Manteve-se em bom estado até há poucos anos. Porque isto é um pequeno espaço de arrecadação e de apoio equipamental, mas tem os tais elementos que vos dizia, sem cobertura de telhado. Ele aqui conseguiu tirá-la, não é? Estes arquitetos desta época realmente gostariam muito de não fazer telhados e tinham sempre alguém que lhes dizia, mas faça um telhado e tal. Mas ele aqui consegue fazer a tal cobertura em betão horizontal. Se adivinharem bem, com a tal pérgola vazada, vem-se ali na projeção da sombra do claro escuro, as lâminas internas da pérgola vazada. A pérgola é o remate elegante e suspenso para o exterior da cobertura em betão. E depois a alternância dos panos das superfícies brancas pintadas com a pedra como material orgânico aparente, e ainda os óculos de betão cilíndricos que ele também usava muito. Outro ângulo. Isto é de uma fase um pouco mais recente, porque estes jardins e parques são intervencionados sobretudo nos anos 40 e 50. A plantação do Parque de Monsanto decorre nos finais dos anos 30, e depois a série de equipamentos vai surgindo e sendo edificada nos anos 40 e 50. Campo Grande, idem aspas, Parque Eduardo VII. Já nos anos 60 ele retoma um pequeno espaço livre numa área do Campo Grande para fazer a nova piscina infantil, que eu ainda visitei como miúdo. Em 63 eu tinha 9 anos e que de facto era muito agradável para uma criança de 9 anos. Acho que não voltei lá depois e fui sabendo das informações sucessivas que ia sendo desvirtuada e desfigurada, e penso que atualmente já pouco resta, não é? Em todo caso, vem a elegância, a leveza. Ele privilegiava muito esta ideia de que a arquitetura humanizada e humanista que lhe interessava praticar como espaço cívico, como espaço
cidadania, diríamos agora, era uma arquitetura de inspiração centro-europeia, americana, holandesa, o tijolo, o contraponto da torre com a lâmina de betão, esta graça das estruturas de betão autoportantes em ângulo, não são telhados, são soluções como o Segurato faz nos intervalos dos blocos amarelos. E, portanto, ele aqui regressa um bocado ao seu léxico favorito, só que aqui já tem a autoridade de um arquiteto consagrado, não é? Já não tem os perseguidores dos telhados, não é? Em 63 já ninguém se atreve a perseguir nenhum arquiteto para fazer uma cobertura telhada. E pronto, foi o edifício. E também, de um certo modo, o regresso dele a uma certa ribalta editorial, porque o projeto é publicado pela revista Arquitetura, não é? Na qual ele tinha publicado muito nos anos 40 e 50, mas de onde depois tinha estado ausente, porque uma nova geração, de certo modo, o substituía, não o rejeitava, mas achava que ele já não estava, digamos, no fio da navalha. A pérgola, o tijolo, não é? A ideia da leveza, da elegância. Aqui o Monsanto é um empreendimento que daria também para fazer uma comunicação, uma conferência inteira. Aqui o equipamento que inicialmente é um pequeno salão de chá, térreo, depois com um piso novo superior de restaurante mais moderno, que é o que vemos nesta imagem, também está muito adulterado atualmente. Clube de ténis também já está completamente alterado, mas correspondia a uma solução de pavilionar, chamamos-lhe assim, em que o Cale misturava o betão armado com a madeira, com o uso da madeira estrutural, nomeadamente a cobertura, os ritmos, aqui vê-se muito bem, com a famosa omnilite, que era um isolamento térmico que se usava nas coberturas e que tinha amianto, penso eu, que ele também usa no ateliê. E muito equipamento do parque. Tive o gosto de ver há dias, que eu passo lá todos os dias por causa da ida para a Faculdade de Arquitetura, aquelas duas rotundas que estão de cada lado do viaduto que passa por cima da autoestrada, restauraram completamente as indicações de trânsito, da sinalética de trânsito, que é uma sinalética modernista que é do Cale, não é? Portanto, o tijolo, a superfície em pedra e tal, mas à escala do lettering, não é? De um lettering de notação local. Que também se vê na cidade do aeroporto da Ilha de Santa Maria. Aqui na colónia de férias do EP, ele trabalha muito para o EP, o mesmo gosto por usar a madeira de uma maneira moderna, em conjugação com a pedra rústica, os materiais industriais mais resistentes, as longas fenestrações, neste caso madeira e vidro, a solução idêntica desta colónia de férias em relação à solução para o clube de ténis. Aqui depois a subestação elétrica, esta também é publicada na revista Arquitetura. Esta ainda está mais ou menos lá, foi um pouco alterada, mas muito sóbria nesta elegância. A antiga sede da União Elétrica em Almada, esta coitadinha está toda desfeita. Isto é uma adaptação de um prédio que provavelmente tinha a expressão do que está encostado ao lado esquerdo, mas que foi redesenhado e modernizado na fachada com o styling dos anos 50 modernista. E onde o Cale, para marcar, faz aquela espécie de pala curva, com uma espécie de logotipo de moderno. Atenção, isto é um edifício redesenhado em moderno. É claro que aqui há uns anos atrás, isto é uma fotografia de há 40 anos, aqui há uns anos atrás, os sucessores da União Elétrica chegaram-se àquela pala e implodiram-na porque acharam exatamente que era feia. Não é? Feia, porque, não sei. Não é que o moderno no Cale seja sempre um êxito, mas há esta crença sempre comovente na aplicação de ícones modernistas e atrevidos, inovadores. Isto é o projeto dessa transformação, só para indicar a sua referência de arquivo. Depois há uma série de subestações mais modernas, sempre com esta linguagem do betão, do tijolo aparente, com mais ou menos eficácia. As estações do metro é outro universo de infraestrutura e de equipamento da cidade. Talvez aquela onde a arquitetura do Cale é mais notória, não é? As estações do metro do Cale com os azulejos da Maria Cale. É sempre assim que se diz. Embora haja muitos outros autores, quer de estações arquitetónicas, quer de intervenções de azulejos, mas eles são os fundadores.
São aqueles que pensaram, vamos fazer assim. Vamos fazer estações muito baratas, porque o governo exige, extrema limitação de custos brutal, mas a ideia do azulejo para dar uma graça, uma alegria, uma vivacidade de uma maneira acessível e barata. Esta para mim é a favorita. Passei lá um bocadinho a caminho aqui do Sil e creio que está intacta ou restaurada. É o melhor exemplo. Portanto, aquela curva modernista do betão e depois o remate na lâmina suspensa, mostrando a ousadia e as possibilidades da tecnologia moderna, da arquitetura moderna do betão, contra aqueles monstros português suave que envolvem com 5 ou 6 pisos de cada lado da estação. A estação humilde, pequena escala, humanista, não é? Baixa, horizontal, contra os gigantes. É um bocado o espírito do Queiro do Amaral é aqui totalmente bem expresso. Não é? Depois a caixilharia intacta também, de alumínio de época, a azulejaria da Maria Queiro. Este é outro exemplo triste, também passei lá hoje, a propósito da conferência, por acaso. Depois recebi uns arquinhos pós-modernistas ridículos. Não é? Assim, vejam lá isto. Não consigo. Isto é um slide antigo, da altura em que o pós-modernismo pensaria ser vencedor, contra mim falo. Mas, de facto, isto tem outro sentido, não é? Outra verdade, outra sinceridade arquitetónica. Espero que arranquem aquelas coisas que, de facto, penso que são postiços fáceis de retirar. É uma solução muito interessante, um edifício semi-enterrado, aproveitando o declive, o desnível deste talude final do lado sul do Parque Eduardo VII, edifício de apoio técnico ao metro, armazéns. Ele aproveitava todos os pretextos para... Ele era muito panfletário, não é? Ele pertence a esta geração que, já não sendo os modernistas, ainda não é dos modernos mais lançados, mais afirmativos. É uma geração intermédia. E, portanto, acho que a postura dele é sempre no sentido pedagógico de explicar por obras qual é o sentido da arquitetura moderna. Não é? O tal humanismo de inspiração centro-europeia, holandesa, temperada pela visão wrightiana. A Fila, acho que é um exemplo esplêndido disso, com o arquiteto Alberto Cruz, também um grande arquiteto, pouco conhecido e que merecia ser mais divulgado. Pronto, o Filo, dominância horizontal, a grande ousadia da solução tecnológica com custos mínimos, não é? Ele explicou-me, nós não tínhamos dinheiro para construir aquela super cobertura e espaço interior da Filo, portanto andávamos com uma cofragem ambulante. Fazíamos primeiro o pórtico número 1, depois aquilo andava, pórtico número 2, e por ali fora até fazer os pórticos da estrutura do vastíssimo espaço interior, de resto muito bonito no seu desenho, em articulação com esta caixa branca horizontal sob pilotis e a ondulação das coberturas curvas, sempre com esta procura de elegância, com as reixas em tijolo industrial, não é? Porque eles não recusam o material industrial, não é? É uma geração que acha que a indústria faz parte do espírito do progresso e é parte integrante da modernidade. Aqui a ampliação de um corpo perpendicular ao da Filo inicial. Aqui algumas imagens do ateliê onde trabalhei com ele, que era o aproveitamento de um terraço de um edifício modernista, com cobertura em terraço, à qual ele, ironicamente, pôs um telhado. O telhado, isto é que era o verdadeiro ateliê de vão de escada, não é? Como se chamavam os pequenos ateliês na época, anos 50, 60. Portanto, o ateliê era invisível do lado do cruzamento de António José de Almeida com a Filipa de Vilhena. Até talvez por obrigações em relação à Casa da Moeda, que estava do outro lado, de segurança, mas tinha uma presença então de pátio interior, era, digamos, introvertido, virado para dentro, não é? Estas são as janelas dos nossos espaços de trabalho, os inevitáveis desenhos e azulejos da Maria Queiro a definir uma ambiência, não é? Um painel que sempre víamos todos os dias de trabalho, aquela pérola suspensa, que é apenas um efeito técnico ou tecnológico ou construtivo, decorativo. Já são imagens da fase final, são slides que eu tirei, eu já tinha
falecido, ou perto disso. E que faz um L interior muito interessante, o espaço de trabalho, para lá daquele envidraçado, e depois no outro braço do L o pequeno museu de peças do Hospital Todos os Santos manuelino, de elementos de talha, de pintura gótica, enfim, a coleção que ele foi fazendo e organizando. Reparem, cobertura em madeira, com a tal omnilite de isolamento, portanto, técnica, indústria e soluções leves e elegantes, os perfis finíssimos em madeira. Aqui o lugar dele, ele vigiava-nos sempre por trás, nós estávamos sempre a desenhar, ele estava atrás de nós. A biblioteca dele, de consulta, tudo muito pequenino, muito simples. O telefone era só abrir a porta e puxar os candeeiros, reparem, todos plástico anos 50. A sequência de estiradores, as fotografias das obras, aqui um bocadinho da coleção de escultura e de artes decorativas. A subida para o ateliê, a partir da casa, ele morava no piso inferior. Depois a série de lojas, enfim, não vamos ter tempo para... peço desculpa, tenho que acelerar. Mas há uma série de lojas dos anos 50, nomeadamente sapatarias, como aqui a Lord, sempre com um certo requinte de desenho. Aqui a grande peça da Lord, além do desenho propriamente dito da fachada, é a cobertura da pala suspensa. A pala suspensa à frente de um edifício da Baixa Pombalina do século XVIII quer dizer arquitetura antiga não interessa, isto é um espaço de modernidade. Vamos esconder-nos e criar aqui o espaço da modernidade, que é térreo, horizontal, transparente, luminoso, moderno. Portanto, havia esta recusa. Hoje em dia nenhum arquiteto se atreve a fazer uma pala a separar. Mas pronto, procuravam criar o seu mundo. Aqui esta cobertura de staff interior dentro da linha das coberturas do Alvar Alto da mesma época. E depois, pronto, lá perdeu a pala, coitada. Perdeu o chapéu. E ficou desfigurado. Isto não tem sentido. Isto não tem sentido. Agora as pessoas chegaram lá ao proprietário e disseram: sei lá, o senhor tirou a pala. Não tem vergonha. Isto não tem sentido nenhum. Ponha lá a pala outra vez. Não é? Porque faz parte, não é? Ou bem que temos tudo, ou bem que não temos nada. Agora uma coisa híbrida. Reparem este cuidado incrível do logotipo, né? Fazendo o ângulo, não é? Um remate em madeira. Mais outras, uma série delas. A Galã. Sempre com a ideia da pala como separador, não é? Vamos criar um mundo próprio. O nosso mundo é o mundo da modernidade. Transparência, luminosidade, linhas horizontais, movimento, progresso, indústria. Vamos esquecer Baixa Pombalina. Era um mundo completamente oposto àquele que nós hoje, com o olhar que nós hoje eventualmente teremos mais patrimonialista para a Baixa, não é? Portanto, criava os seus mundos próprios através de um design de interiores cuidado, luminotecnia, apliques, como se dizia, apliques, bits, painéis de azulejos da Maria Keil. Enfim, peço desculpa, mas como veem, esta sessão dava para 3 horas. Aqui o Pollux, que é um edifício pouco conhecido de reconstrução de uma estrutura pombalina, ou neopombalina, digamos assim, desenhada pelo Keil, em que ele adorava a escultura feminina que estava na antiga entrada principal. Uma peça muito bonita de escultura. A adaptação para os livros do Brasil, mesmo em frente ao Conservatório no Bairro Alto. Não é? Nem sempre o diálogo entre o século XVIII e a modernidade se consegue com felicidade. É uma solução bastante difícil. Bem, há aqui um mundo, ele trabalha muito também para as então colónias, o aeroporto de Luanda, vários outros aeroportos na praia de Cabo Verde, nos Açores, mas não é o objeto desta apresentação. Temos que nos centrar, de facto, em Lisboa. Mesmo assim, alguma referência à sequência de moradias que ele faz nos arredores de Lisboa, aqui para o artista Tom, Tomás de Melo. Nos anos 40, sempre dentro daquela articulação entre o tradicional e o moderno. Ele também faz 2 projetos para o bairro dos Arquitetos, que Faria da Costa fez a casa própria, ele faz a casa dele e da família.
Mas o bairro dos Arquitetos é outra conferência, não é? Dá pano para mangas. Aqui na Figueira do Foz, curiosamente, esta eu não conheço, só o projeto. Esta é no bairro dos Arquitetos, para Guida Keil, onde ele faz uma solução extremamente simples, não é? Um eixo de pedra rústica definindo a zona da garagem e marcando o piso superior. Isto, risco ao meio. Não é? Very modern. Bairro económico de Benfica. Agora paredes meias com acril. Passei lá outro dia, a Casa dos Cedros, está mais ou menos intacta. Se quiserem vê-la, fica em Carcavelos, mesmo por detrás do atual, da repartição de finanças de Carcavelos, naquelas ruas de trás. E está intacta, impressionante. Ainda falei com o senhor, a minha avó, não sei o quê e tal. Os cedros ainda lá estão, já um bocado a caírem da tripeça. Mas é um exemplo muito interessante desta tentativa de articulação moderna tradicional. Aqui já passamos outra vez rapidamente, o Prémio Municipal de Arquitetura em 1951. É um edifício que faz a charneira entre duas avenidas, abre um leque, já viram a pérgola, enfim. É o mundo do Keil, o envidraçado, o organicismo, a interiorização, a introversão, o intimismo. São os temas favoritos dele, enfim, isto já com ampliações, que ele também fez. Foi lá resistindo mais ou menos. Estão a ver aqui, faz a rotação, não é, entre o padrão ortogonal e a curva em leque. Muitos mais. Aqui a Casa do Igrejas Caeiro, na Conselho de Beiras, em Caxias, que ainda visitei em vida do radialista. Foi uma visita guiada sobre património moderno em Oeiras há 15 anos e é um exemplo de organicismo. A casa faz esta espécie de ângulo aberto, de A, né, sobre a paisagem do Alto Lagoal, que é uma paisagem espetacular de dimensão panorâmica. Reparem a elaboração da guarda da varanda com um banquinho de madeira para as pessoas estarem sentadas à varanda, uma reinvenção da conversadeira. O teto inferior, tal como o teto da Lorde Sapataria, é um teto em madeira envernizada, e a entrada do lado norte, a Igreja Escaeira a receber-nos, e depois um espaço interior cuidadíssimo. Isto era um edifício único, não é? Porque era um edifício de um radialista, de um homem da rádio e depois da televisão, sobretudo da rádio, que organizou o seu próprio estúdio escondido do salazarismo. É? Para poder fazer a sua pesquisa, as suas emissões, o seu mundo radiofónico, apesar de, e muitas vezes contra a PIDE. É? Os clientes do Keil de Moradias eram muitas vezes homens da esquerda militante anti-salazarista, às vezes do próprio PC, a moradia de Mário Soares, por exemplo, na Farros. Mas na altura a visita deixou-me comovido por causa da complexíssima e elaboradíssima solução de pormenores, de soluções arquitetónicas que os utilizadores da casa, os seus ocupantes, ao qual souberam dar vida e dimensão pessoal, não é? Portanto, e depois tudo isto foi escavacado e espatifado. Acho que é um processo em curso, não sei, tenho que perguntar às autoridades de Oeiras, porque depois isto foi doado, mas depois aconteceu não sei o quê, foi vandalizado. Adiante. Aqui este é o Prémio Valmor de 1960 não é 61. Não, é 61, sim, já estou 62. Pronto, sempre com aquela solução da linha vertical assimétrica que organiza e compõe o espaço, definindo a separação funcional, zona de garagens, arrecadações e zona de vida principal da casa, a pérgola, parte intimista interior dos jardins. Esta está à venda em Cascais. O nosso pobre embaixador José Fernandes Fafo também era um homem esclarecido e importantíssimo no pensamento da esquerda. Depois de desaparecer, isto também foi Dr. Mário Soares, eu penso que aqui muito tratada pela família, muito bem tratada pela família. Pequena casinha
para eles se esconderem da PIDE, não sei se estão a perceber, não é? Sempre, quando ele vinha a Portugal. E isto era um circuito que funcionava, apesar de e fora de, era bastante engraçado. Enfim, ele falava um pouco disto, porque nós ainda praticamente só tive uma convivência de 1 ano e meio com ele depois do 25 de Abril. Este ainda lá está, mesmo em frente à estação de comboios de Carcavelos, já um bocadinho desfigurado, mas ainda mantendo esta generosidade de desenho, ritmos modernos, não é? Tramagal, trabalho para a metalúrgica de Duarte Ferreira, incrível. Peço desculpa, mas... Depois o que ele dizia-me, acho que este é o último, o que ele dizia-me, 3 coisas que eu jurei nunca fazer. Um prédio para um pato bravo, uma igreja e já não sei o que é que era mais. E agora, tenho que fazer uma igreja para Vila Moura, que eram os últimos trabalhos dele. Foram os trabalhos já para o turismo, nos anos 70, quando eu aprendi lá no ateliê o ofício de arquitetura. Praticamente todos os ateliês de Lisboa trabalhavam para o turismo do Algarve, não era um sistema universalizado. Mas ele dedicou-se, fizemos a maqueta, o edifício saiu bastante bem, e é a Nossa Senhora da Alegria de Vila Moura. Muito obrigado.